Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal Ímpar. Terça-feira da 7ª semana do Tempo Comum. A Mesa Mística. Das homilias sobre a primeira carta aos Coríntios de São João Crisóstomo, Bispo. Depois de ter demonstrado cuidadosamente que os coríntios são réus de bastantes culpas, Paulo passa a um tom mais retraído, abandonando a veemência do início. Por isso leva o discurso sobre a mesa mística para lhes incutir um maior temor e diz: Eu de fato tenho recebido do Senhor tudo quanto vos tenho ensinado. Isso está na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Qual relação há? Você fala de uma ceia comum e lembra o grande mistério? Certo, diz. Se de fato aquela tremenda mesa é posta indistintamente diante de todos, rico e pobres juntos, nem o rico recebe mais, nem o pobre menos, mas são iguais à sua dignidade e o direito de aceder. E enquanto todos não tenham participado do sacro banquete espiritual, não se retira nada do que está posto à mesa. Todos os sacerdotes estão ali, esperando também ao mais pobre e miserável. Com maior motivo, isto deve acontecer nesta ceia comum. Por isso, tenho lembrado aquela ceia do Senhor. Porque eu de fato recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse trecho lido está na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 25. Portanto, depois de ter se detido um pouco sobre aqueles que participam indignamente do mistério e ter-lhes severamente repreendido, lhes mostrando sua culpa e dizendo que se come e se bebe indignamente sem reconhecer o corpo e o sangue de Cristo, encontra a mesma condenação daqueles que mataram a Cristo. Traz o discurso sobre o primeiro argumento e diz: Por isto, meus irmãos, quando vos ajuntais para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para a condenação vossa. Isso está em 1ª carta de Coríntios, capítulo 11, versículo de 33 a 34. Conclui o discurso com o temor do julgamento, para que não vos reunais para a vossa condenação, isto é, a vossa reprovação. Não é um alimento, diz, nem uma mesa que pode admitir a humilhação do irmão. A falta de respeito pela assembleia, tanta voracidade e intemperança, estas coisas não se acabam em alegria,
mas em suplício e pena. Atraem a vocês, de fato, uma grande vingança quando ofendem aos irmãos e desprezam a igreja, fazendo do lugar santo vossa casa e comendo por vossa conta. Escutem também vocês, irmãos, fechem a boca daqueles que interpretam temerariamente as palavras e a doutrina dos apóstolos. Corrijam aqueles que usam as Escrituras para dano próprio e dos outros. Conhecem bem do que fala e quando diz: é preciso que sucedam divisões entre vocês. Isso está na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Não se refere às controvérsias que possam surgir acerca da Santa Mesa, mas sobretudo que, quando um tem fome, o outro está embriagado. 1 Coríntios 11, 21. Com fé sincera, demos testemunho de uma vida coerente com a doutrina e uma grande benevolência para com os pobres, trazendo ao coração o cuidado pelos indigentes. Cuidemos dos interesses do Espírito e não procuremos ter mais do que nos é necessário. Riqueza, ganância, tesouro inexaurível para nós é isto, que depositamos no céu tudo aquilo que nos pertence, tranquilos sobre a segurança de tal depósito. E a todos nós, depois de ter transcorrido esta vida segundo a sua vontade, nos seja dado obter a graça do seu encontro e a alegria eterna daqueles que são salvos pela graça e misericórdia do verdadeiro Deus e Salvador, nosso Jesus Cristo, a quem seja dada a glória e o poder com o Pai e seu Santo Espírito nos séculos dos séculos. Amém.